Olá, muito bom dia, seja bem-vindo a mais um programa Boa Vida do Porto Canal. Hoje vou convidá-lo a vir comigo a um concelho repleto de história, tradição, folia, animação e muita e boa gastronomia. A viagem que nos leva até ao concelho que escolhi para lhe dar a conhecer hoje será feita a bordo deste MGB lindíssimo, branco, um dos primeiros modelos do MGB. Venha comigo até Coimbra. Eleanor, put those boots back on, kick the heels into the Brooklyn dirt. I know it isn't dignified to run, but if you run, you can run to the Coney Island roller coaster, ride to the highest point and leap across the filthy water, leap until the Gulf Stream's brought you down. São cerca de 100 km que distanciam São João da Madeira do concelho de Coimbra. Se viéssemos pela antiga Nacional 1 seria um pouco menos, cerca de 93 km, mas como viemos pela autoestrada número 1, estamos a fazer uma viagem absolutamente agradável, tranquila, num carro que se mostra particularmente eficaz. Como terão a oportunidade ainda de verificar, este carro tem dois preciosismos notáveis. Um deles é que tem uma grande coluna central, lindíssima, metalizada e prateada, por onde saía o som do autorrádio, que não existindo neste carro, é substituído por uma grelha, também ela muito simpática, com o símbolo da EMG, o símbolo britânico. O outro preciosismo que este carro tem são os 3 limpa-vidros. Como podem reparar, isto hoje não é nada usual. Este carro tem 3 pequenos limpa-vidros que são de facto uma particularidade muito interessante. Encontramos-nos já na zona da Mielhada, a muito poucos quilómetros do concelho de Coimbra, e a nossa primeira paragem vai ser nada mais, nada menos, como não poderia deixar de ser, nas ruínas de Conímbriga. Dancing and chanting in a sacrificial rite. Your feet are dry with the ashes from dead babies who have passed the test just like all the rest, but never really understood the reasons why they took it in the first place. In the first place. Turquoise and silver won't weaken this old heart. Yeah, dancing and chanting. Tal como vos tinha dito, o local de paragem obrigatória é sem dúvida as ruínas de Conímbriga, e tenho comigo a pessoa indicada para nos fazer esta visita guiada, diretor do Museu Monográfico de Conímbriga, Virgílio Correia. Muito obrigado por nos receber. Fale-nos um pouco da história de Conímbriga. Conímbriga era um grande local habitado, um grande povoado anterior aos romanos, que quando os romanos aqui chegaram, talvez devido à importância que o povoado tinha, transformaram este local numa pequena capital regional, digamos assim. Isso levou a que nesta cidade, que era bastante grande, está apenas uma pequena fração escavada, se tenham localizado grandes residências dos indivíduos mais importantes da época, que aliás não eram bem romanos, eram indígenas, eram povos locais que foram promovidos e integrados no Império. Aqui ficaram a viver
e fizeram deste local uma grande cidade romana. A cidade, a partir do século III, século IV, começa a perder importância e acaba por ser abandonada na Idade Média. Esse abandono permitiu a que no século XIX e inícios do século XX se fizessem aqui escavações e as consequentes operações de conservação e restauro que fizeram com que hoje Conímbriga seja a cidade romana que se conhece melhor no país, ao contrário de outras cidades romanas que estão debaixo das nossas cidades atuais. Digamos que estes são os elementos essenciais que fazem com que hoje seja um local aberto ao público e visitável. É, por um lado, a condição original da história da cidade, do seu abandono na Idade Média e depois a investigação científica que aqui decorreu ao longo, basicamente, de 100 anos, desde 1899 até aos dias de hoje. Virgílio, e o que é que evoluiu em termos de escavações e desenvolvimento em Conímbriga nos últimos 20 anos? Nos últimos 20 anos assistiu-se, de facto, ao lançamento de uma grande operação de conservação e de valorização das ruínas. Um dos pontos centrais é este aqui onde estamos, no Fórum, que foram escavações dos anos 60 e dos anos 70, que devido à grande dimensão dos monumentos e também à própria dimensão da escavação, não pôde ser logo aberto ao público, até por questões de segurança dos visitantes. Esta zona foi inaugurada em 2005, foi quando finalmente a obra se concluiu e foi aberta ao público, e tentámos aqui noutros pontos da cidade, dar ao visitante simultaneamente a imagem da ruína tal como ela é encontrada e de uma reconstrução, que é uma reconstrução teórica, tem a ver com aquilo que nós imaginamos. Não é uma imaginação pura, não é uma imaginação de romancista, não é uma imaginação pura e dura, é o cálculo que nós fazemos de como eram os edifícios originais, na sua dimensão, na sua monumentalidade original, mas permitindo ao visitante que faça a leitura entre, e por isso a utilização dos materiais modernos, entre como é que as coisas foram encontradas e o que é que de facto é reconstituído, ao contrário daquilo que vimos há bocado lá atrás, onde o estado em que as coisas foram encontradas e o que foi restaurado nos anos 40, a utilização dos mesmos materiais faz com que hoje em dia ninguém, nem o visitante, nem às vezes o próprio arqueólogo, sabe distinguir o que é romano e o que é anos 40. Virgílio, quer-nos explicar que espaço é este, com jardins interiores? Ora bem, a Casa dos Repustos é talvez o edifício mais conhecido de Conímbriga, é o Ex Libris, até devido ao restauro do sistema de repouso nos anos 50 e também porque é dos maiores conjuntos de mosaicos figurativos no país. A cobertura que foi feita no início dos anos 90 destinou-se precisamente a proteger as estruturas e hoje, digamos que a casa pode ser vista em condições melhores do que tradicionalmente se fazia, já que o seu estado de degradação estava a começar a chegar a um grau preocupante. Mas eu vejo que esta casa tem dois tipos de patamar, não é? Tem este onde tem os repuxos, mas tem um patamar inferior, aliás, percorrido pelo exterior da casa, não é? Exato. Este edifício, há bocado quando lhe dizia que nesta cidade se instalaram as grandes famílias aristocráticas, esta casa de alguma forma representa essa evolução histórica. A casa começou por ser um grande edifício comercial e se calhar dedicado ao artesanato, que tinha toda uma zona de caves, que é esta zona baixa que estamos a ver, e num determinado momento, inícios do século II da nossa era, o enriquecimento destas famílias levou a que os proprietários desta casa tivessem
desprezado o aspecto de armazenagem e de artesanato da casa, entulharam toda esta zona que nós estamos a ver agora escavada, mas tudo isto estava entulhado, para instalar então a sua grande residência com os mosaicos, o pátio central, o peristilo, ajardinado. É, portanto, uma evolução do próprio edifício que acompanhou a evolução económica dos seus proprietários. É a zona, a vitrine do museu, dedicada aos materiais de construção, com a pintura evocativa da Casa dos Repuxos. De alguma forma é o edifício que as pessoas recordam com mais facilidade, e mostra como as coisas aparecem frequentemente bastante fragmentadas. Tem a ver com a própria história da cidade, que foi abandonada lentamente, por isso obviamente que as coisas se foram degradando, e todo este setor do museu está de alguma forma dividido pelas próprias categorias de atividade, das várias atividades que se desenvolviam na cidade, desde a construção à serralharia. São peças todas elas recuperadas? Todas as peças são de Conímbriga. O Museu Monográfico só tem expostas peças provenientes da cidade, algumas com maior intervenção de restauro, outras não. Por exemplo, está ali uma ânfora que foi encontrada assim, inteira, intacta, ainda que seja isso uma exceção. E de facto a cerâmica devido às suas condições de conservação, é o objeto que mais sobrevive. É talvez o setor em que a coleção do museu é mais rica. Temos até instrumentos musicais. Sim, senhora. É uma flauta que estudos recentes por arqueobiólogos determinaram que é feita de uma ulna de abutre, ou seja, do osso da asa de abutre, que parece ser algo bastante, por um lado, interessante, mas também bastante normal escolher aquele osso que tem, não sei se devido ao seu comprimento ou às características acústicas que dá. Muitas das flautas antigas eram feitas assim. Temos alguns objetos de adorno e uma coleção bastante interessante de objetos ligados ao equipamento militar. A cidade não parece ter sido nunca um grande centro militar, era sobretudo um centro civil, mas alguns objetos, alguns militares por aqui passaram de certeza. certeza que não repararam, mas as ruínas neste caso a mim deram muita fome e escolhi bem aqui no centro da Baixa de Coimbra, na freguesia de Santa Cruz, uma casa muito especial e muito particular que vos quero dar a conhecer. É o Cantinho dos Reis e tenho comigo o proprietário desta casa, o Sr. José Reis, um homem impressionante pela quantidade de histórias que tem para contar, pelas experiências que viveu com gerações e gerações de estudantes da cidade de Coimbra. Muito obrigado por nos receber. Fale-nos um bocadinho da sua casa. Ora bem, eu, José Reis, comecei a trabalhar na cidade de Coimbra com 13 anos de idade, vindo de uma aldeia chamada Val de Água, pertence a Cantanhede, freguesia de Portunhos, e na qual eu me sentia um pouco mal na aldeia, porque andava a guardar umas ovelhas, ainda hoje há, e por força da natureza sentia-me mais na aldeia, porque não tinha nada, e parti para a cidade de Coimbra,
praticamente fugido aos meus pais. Mãe não tenho, infelizmente, desde muito pequeno, e fugi ao meu pai porque gostava de conhecer a vida diferente daquela que era andar com cabras e ovelhas na aldeia. O que é que vou ter a oportunidade de provar? O meu amigo vai, por exemplo, comer um bacalhau com grão, que é um prato muito tradicional aqui em Coimbra, e aliás em Lisboa há o João do Grão, não sei se ainda existe. Eu já comi lá algumas vezes em Lisboa e comer grão ao João do Grão. Eu estive no Espanhol, onde dei grão todos os dias, que é um prato tradicional, e aqui continuo a dar grão todos os dias. É um dos pratos que o cliente come sempre de vontade, porque é um prato que ainda hoje tem segredos, que as pessoas não sabem como é que o grão é cozinhado, muitas das vezes, e o grão, para ser cozinhado e saber bem ao cliente, tem um determinado segredo. Hoje também vai comer vitela à bordaleza, porque é um prato muito característico, é temperado como a chanfana. Os temperos são precisamente os mesmos. A chanfana é tradicional aqui na zona de Coimbra, é clara cabra, que é temperada com vinho tinto, com bastante alho, e leva um bocadinho de pimenta, e leva louro, e esses ingredientes todos de azeite, claro, dá lá. Ora então, Bem, vim deixe-me agora entregar, ter aqui com um grande amigo, Dr. João Pinho, investigador e historiador de História Local e Regional. História Local e Regional, um Com grande muito amigo gosto, de infância. com muito gosto. Podes estar descansado que o garrafão não Mas é para ti. estava com medo disso, Mas não é para ti. Meu Estava caro, com medo disso. estamos num local emblemático aqui de Coimbra, não é? Estamos numa da sala das visitas da cidade de Coimbra, que é a Igreja de Santa Cruz, enquadrado pelo seu largo. É uma igreja que data do século XII. É. É verdade. E hoje é local de um dos atrativos turísticos da cidade de Coimbra. É um dos atrativos turísticos da cidade de Coimbra, passagem obrigatória, onde, por exemplo, tens as tradicionais vendedoras de castanha, Nesta altura do ano. que nesta altura do ano sabem bem, não é? Isto enquadra-se na tradicional baixinha, aquilo que em Coimbra designamos por a baixinha da cidade, onde nasceram e se criaram muitos coimbrinhas, a designação coimbrinha, que é muito típica. Não sei se só uma vez ouviste Não. os coimbrinhas. Para mim de Coimbrinha eras tu, quer E dizer. também sou. Pois, exatamente. E vais-me levar a passear por esta zona então? Podemos passear por aqui, podemos aqui entrar na igreja, por exemplo. É? Achas bem? Então vamos começar por aí. Achas bem? Acho bem. Estás Vou de ter é que acordo? deixar o garrafão cá fora. Depende do padre. Vamos lá então. Pois é, Pedro, gostaste da igreja? Gostei muito, sim senhor, muito interessante. Faltou-me dizer-te ali dois pormenores, um dos quais é a existência do túmulo de Dom Afonso Henriques. Isso eu reparei. Reparaste. Dom Afonso Henriques está aqui sepultado, uma coisa que eu não sabia. E sabes que este largo, que agora se chama Largo 8 de Maio, antigamente chamava-se Terreiro de Sansão e Largo de Sansão. Porquê? Porque existia aqui uma fonte que, entretanto, destruíram e entrou em ruína e deu o nome durante muitos anos era o Largo de Sansão. E as pessoas chamavam Largo de Sansão, mas não sabiam porquê, não faziam ideia porquê. Pois é, Pedro, estamos aqui na Rua da Sofia. Rua da Sofia? Então, quando foi construída, quando foi aberta, porque ela já existia, era uma rua pequenina no século XVI, foi aberta por Frei Brás de Braga, que foi o reformador da Igreja de Santa Cruz. E que, portanto, também no tempo de Dom João III, em 1537, rasgou-se esta rua e implantaram-se aqui os colégios universitários. E esta é uma das ruas mais conhecidas atualmente de Coimbra, mas sempre foi, desde a época renascentista. Já devia ser uma rua muito ampla para a altura. Na altura era a maior da Europa. Da Europa? Da Europa. Crê-se que fosse a maior da Europa. Então a o seu- maioria das instituições encontra-se sediada aqui. Atualmente nem tanto, porque a cidade cresceu e as instituições que aqui existiam foram, enfim, para os arredores, não é? Poucas ficando aqui no centro. Mas, de certa maneira, durante muitos anos, aqui foi o coração da cidade de Coimbra. Pois é, Pedro, agora vou-te levar a um sítio muito especial e vou-te apresentar uma pessoa também muito especial, que é o Presidente da Junta Freguesia de Santa Cruz. E qual é o sítio onde vamos? Vamos ao Jardim da Manga.
O Presidente da Junta de Freguesia de Santa Cruz chama-se Pinto Santos e tem a seu cargo a gestão da freguesia que maior número de monumentos tem na cidade de Coimbra. Muito bem, então vamos lá. Vamos lá. Zé Pedro, e conforme te prometi, vou-te apresentar aqui o Presidente da Junta de Freguesia de Santa Cruz, Pinto Santos, que te vai dar uma breve explicação sobre este monumento, mas também se calhar sobre outro, sobre a freguesia que tão bem dirige. Muito bem, sim senhor. Então, até já. Obrigado, até já. Qual é o local em que nos encontramos? Diga lá. Portanto, este espaço aqui é o chamado Jardim da Manga. É um espaço lindíssimo, como veem, é inédito não só em Coimbra como no próprio país. Chama-se precisamente Jardim da Manga porque, segundo conta a história, o mesmo foi desenhado na manga do Dom João III. E do desenho surge este... O tal Jardim da Manga. Isto, como eu há pouco disse, está um bocadinho desenquadrado da realidade do século XVI, que foi quando ele foi construído. Isto estava no interior dos próprios claustros do Mosteiro de Santa Cruz. Já agora aproveito, e aquele espaço ali foi onde existiu também a igreja, a chamada Torre Santa Cruz, que era a Torre Cineira, que no ano de 1933, penso eu, ela começou a cair, depois a própria Câmara, através dos serviços dos bombeiros, deitaram-na abaixo com agulhetas de água. Se fosse hoje era natural que ela tivesse sido recuperada, mas aquele espaço ficou em ruínas durante muitos anos e mais tarde transferiram para ali aquela fonte que estava ali atrás do mercado Dom Pedro V, e talvez por acaso já é o terceiro sítio para onde ela vem, é a chamada Fonte dos Judeus. Talvez porque também é um povo errante, ela já foi deslocada 3 vezes. Como é estar à frente de uma freguesia tão mítica e tão histórica como a freguesia de Santa Cruz? Olha, eu penso que é muito importante e é muito gratificante. Para mim, neste caso, que estou à frente da Junta de Freguesia de Santa Cruz, mas eu por vezes penso que o trabalho autárquico é de uma beleza extraordinária. E também tanto me faz que seja uma freguesia grande, pequena, mais histórica, menos histórica, mais bonita, menos bonita. Eu penso que é um trabalho que nós prestamos à comunidade. Penso que todas as pessoas que queiram vir para as juntas de freguesia é um trabalho realmente dignificante, é estimulante e ninguém pode estar a dizer por vezes que gosta ou não gosta, porque para estas coisas ninguém é obrigado. É sempre um regime de voluntariado e quando as pessoas por qualquer motivo entendem que está a ir para além das suas possibilidades ou das suas ambições pessoais, só tem uma coisa a fazer. Antes do mandato, vai embora. Mas eu até costumo dizer, como é das coisas mais bonitas para mim, que fiz várias coisas na vida e talvez com um bocado de sorte sempre fiz aquilo que gostei, costumo até dizer às pessoas, metam-se no trabalho autárquico, que é das coisas efetivamente mais bonitas que nós temos como cidadãos e até para ajudar todas as pessoas da comunidade. Bem, antes de me ir embora, vou aproveitar este magnífico dia, este belíssimo automóvel, para dar um passeio pela cidade. Para uma lição de sonho e tradição, o lento é uma canção e a lua a faculdade, o livro é uma mulher, só passa quem souber e aprende-se a dizer saudade. Coimbra do Chopin, ainda és capital do amor em Portugal, ainda. Coimbra onde uma vez com lágrimas se fez a história dessa Inês tão linda. Coimbra das canções, tão meida que nos pões os nossos corações a nu. Coimbra dos doutores, para nós os teus cantores, a fonte dos amores és tu. Coimbra, uma lição de sonho e tradição, o lento é uma canção e a lua a faculdade, o livro é uma mulher, só passa quem souber e aprende-se a dizer saudade. Bom, e foi assim que, de uma forma diferente do habitual, fizemos um programa e demos-lhe a conhecer a cidade de Coimbra.
Já sabe, até à próxima semana, noutro concelho. Tenha uma boa vida. Só passa quem souber e aprende-se a dizer.